Fala pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o professor Bruno de Geografia e na aula de hoje a gente vai dar continuidade à parte de crosta terrestre. A gente está falando nesse capítulo a respeito da estrutura interna da Terra. A gente já deu algumas classificações, falamos a respeito, uma introdução a respeito da crosta terrestre e hoje a gente vai dar a parte 2, a parte final, quando a gente está falando, da onde a gente vive, tá? A gente tem as teorias da Terra, que são fundamentadas na crosta terrestre. A gente tem duas que se destacam, para a gente falar a respeito do planeta Terra, começando com a teoria da deriva continental, tá? A gente tem essa primeira teoria que é reforçada por alguns argumentos, mas a gente tem algumas controvérsias. Mas para a gente entender, a gente vai falar a respeito dela, que na teoria da deriva continental, a gente tem um único continente rodeado por um oceano, Esse continente era chamado de Pangeia e a gente tem um oceano que basicamente era em volta desse único continente chamado de Pantalassa, tá? Então, no início, a gente tinha uma porção de terra única, claro que com o passar do tempo, como está aí no segundo tópico, o movimento das massas continentais ao longo do tempo fizeram com que a gente tenha a configuração atual. Então, no início, a gente tinha um único continente. Com o passar do tempo, com a movimentação das massas, com o desenvolvimento, de determinados setores, a gente chega até a configuração atual, tá? É uma teoria que é aceita por muitos, mas também contrapõe essa segunda teoria aí, que é a tectônica de placas, tá? Que descreve os movimentos em grande escala que ocorrem na litosfera, tá? Então a gente tem uma descrição dessas movimentações aí que a gente falou na deriva continental, em grande escala, que ocorrem na litosfera, e a Terra, para essa teoria, está dividida em grandes blocos, ou seja, em placas que abrangem os continentes e os oceanos. Então, nessa teoria aqui, a gente tem pequenos pedaços, ou grandes pedaços, melhor dizendo, grandes blocos de terra que fazem com que a gente tenha a constituição do continente e dos oceanos, A gente tem, para falar dessas duas teorias, a gente tem que entrar no assunto de estrutura geológica, que é a parte estrutural da Terra, é a parte estrutural do nosso planeta. A litosfera, a camada rochosa do planeta Terra, apresenta inúmeras dinâmicas e variações. A sua composição estrutural, contudo, é classificada em 3 diferentes tipos de estrutura, que se dividem em todo o mundo. Então, basicamente, toda a camada rochosa da Terra tem 3 classificações, tá? Os crátons, ou escudos antigos, pode aparecer das duas maneiras para vocês, tá? As bacias sedimentares e os dobramentos modernos, ou também pode ser chamado de cadeias orogêneas, tá? A gente vai falar de cada um deles aí e dar as devidas caracterizações. Aí no mapa mundi a gente consegue identificar, onde cada pedaço, cada composição, cada característica está localizada no planeta Terra. Ali no marrom ali mais escuro a gente tem os dobramentos modernos, Já num tom mais mediano, de verde, a gente tem os crátons e o mais clarinho a gente tem as bacias sedimentares. Então a gente vê que a gente tem uma gama de misturas até mesmo no próprio continente, tá? Num único continente a gente tem diversas características. Falando a respeito, dos dobramentos modernos. Os dobramentos modernos encontram-se em áreas que apresentam conhecidas cadeias montanhosas. Então, os lugares onde a gente tem quantidade de montanhas, aquelas grandes montanhas. Isto ocorre porque o dobramento moderno, são na verdade trechos de formações recentes, originados pela elevação do terreno em razão da interação das placas tectônicas e fenômenos decorrentes. Então a gente tem esse nome de dobramentos modernos muito por conta deles serem formações recentes. Claro que não recentes, a gente fala de formação recente há milhões de anos, mas comparado aos outros dois é a formação mais recente, Então a gente tem uma elevação do terreno, Então são dobramentos modernos em relação a essa movimentação de placas e dos fenômenos que ocorrem.
tá? A gente tem também a segunda, né, característica da composição da estrutura rochosa da Terra, que são as bacias sedimentares, que por outro lado distribuem-se em diferentes partes do mundo, né? Como eu falei, a gente tem espalhada em praticamente todos os continentes, tá? Em todas as partes do mundo. Então, ela tem uma composição como um acúmulo, né, de sedimentos, por isso o nome bacias sedimentares, né, gerados pelos desgastes das rochas em função da ação dos agentes externos de formação do relevo, né? Então a gente tem uma acumulação de sedimentos que são feitos por conta, né, da ação dos agentes externos, né, os agentes de fora, que acabam fazendo na rocha, faz a rocha se desgastar, e a gente tem esse acúmulo de sedimentos fazendo as bacias sedimentares. E por último, a gente tem os cratos, né, que são conhecidos popularmente como escudos cristalinos e maciços antigos, tá? Ele também pode aparecer dessa maneira. Sua formação é a mesma dos dobramentos modernos, no entanto, como são mais antigos, sofreram maiores desgastes, né, dos agentes externos ou exógenos, né, de transformações de relevo, os mesmos que originaram as bacias sedimentares. Então, os cratos é um pouco mais antigo, né, então ele sofreu mais desgaste, né, aquele desgaste dos agentes, tá? O terreno é tão antigo que apresenta as mais antigas rochas encontradas no planeta. Então, os locais onde a gente tem os crátons, né, a gente tem as rochas mais antigas do planeta. Então, são os primeiros locais onde tiveram, né, uma interferência, uma modificação externa, tá? Aí, para a gente fechar a aula de hoje, né, tem uma ilustração em desenho, né, de cada estrutura geológica. A gente tem os dobramentos modernos ali como os mais altos, né? Temos os crátons e temos as bacias sedimentares. Você vê ali que as bacias sedimentares têm uma irregularidade ali por conta de ser um acúmulo de sedimentos, né? Nem todo sedimento é parecido um com o outro, então a gente tem uma deformidade ali. Os crátons já são um pouco mais retos, digamos assim, regulares, e os dobramentos modernos são bem mais altos comparado aos outros, tá? A aula de hoje é basicamente essa, é um apanhado geral, né, da crosta terrestre, de algumas modificações que a gente tem quando a gente fala de estrutura geológica da Terra, tá bom? Até o próximo vídeo.